Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus amados, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Que noite extraordinária. Como é bom sentir o fluir do Espírito Santo nesta casa. Meu querido, minha querida, se você ainda não sentiu a presença do Senhor neste lugar, o Senhor está te trazendo para um lugar de sensibilidade, agora, antes de entrarmos no momento da palavra, porque tem porção dos céus para a tua casa ainda nessa noite. Eu estou aqui com o coração em chamas, porque estou consciente da minha responsabilidade, do meu papel de nutrir a noiva do Cordeiro hoje com esta palavra. Livro do Apocalipse. Meu Jesus, flua Espírito Santo de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Enquanto a igreja abre o texto, nossos agradecimentos ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos guiado, tem nos consolado. É motivo de muita alegria estar aqui nesta noite. E eu posso, sem demagogia, reforçar a minha honra e meu privilégio, pastor Estênio, porque este culto se tornou um culto em ações de graças pela vida do Senhor. Então a honra é dobrada nessa noite. Estou aqui realmente na dependência do fluir do Espírito Santo, porque eu creio que nessa noite, assim como o Senhor tem recebido da parte de Deus durante estes meses de luta, tem porção especial para esta casa. O Espírito Santo de Deus tem confiado na minha boca palavras, e elas serão liberadas aqui neste lugar, e eu creio nisso. Meu agradecimento ao meu pastor Vanderlei pela confiança de sempre. Sem mais demora, capítulo de número 1 do Apocalipse, versículo de número 9 em diante. Eu farei menção de alguns versículos, não farei uma leitura progressiva, linear. Eu quero aqui destacar algumas coisas, destacar algumas questões, alguns detalhes que o Espírito Santo de Deus vem comunicando a mim. E eu entendo que pelo agir e pelo mover dele, esta noite foi a noite marcada e agendada pelo Santo Deus para comunicar isso aos santos. Assim diz a palavra de Deus: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, repita comigo, grande voz, como de trombeta. Versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros havia um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito como a cinta de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os teus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinados numa fornalha, a sua voz como uma voz de muitas águas. Versículo 16, preste atenção nisso aqui, igreja. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 17, quando o vi, caí a seus pés como morto, porque esta é a reação de nós, meros mortais, quando temos contato com a glória de Deus. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último,
e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 20 eu encerro. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, escute isso com todo o tremor e temor da parte do Senhor, obreiros. As 7 estrelas fazem referência aos anjos das 7 igrejas que João discorre sequencialmente no capítulo 2. E os 7 candeeiros são estas 7 igrejas. É sobre isso que nós vamos discorrer aqui com ousadia e poder do Espírito Santo. As 7 estrelas que estão na mão do nosso Senhor, e os 7 candeeiros que são cuidados pelo Eterno. Assentai glorificando o nome do Senhor. Queridos, o livro do Apocalipse é um livro muito conhecido por suas peculiaridades. Um livro que carrega consigo um peso, uma responsabilidade de fechar tudo aquilo que nós conhecemos como o cânon bíblico. Afinal, trata-se do último livro da revelação total e plena que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada. Fato é que para muitos ainda, ler o livro do Apocalipse é sinônimo de terror. Há muitos que têm medo de folhear os capítulos do livro do Apocalipse, porque entendem, ou por muitas vezes, e falo isso com muito respeito, foram ensinados, orientados a acreditarem de que este livro carrega consigo apenas um peso de justiça. Mas é muito importante nós olharmos para não apenas o Apocalipse, mas todo o texto que permeia as Escrituras Sagradas, como um texto que revela antes de tudo os desígnios, as vontades, os propósitos, os intuitos soberanos do nosso Deus para com o seu povo. É assim no Gênesis, é assim no Êxodo, é assim no Levítico, é assim no que nós conhecemos como o Pentateuco, é assim como o que nós conhecemos nos livros poéticos, históricos, enfim. É assim nas páginas do Antigo Testamento e é assim também nas páginas do Novo Testamento. O Apocalipse carrega consigo a responsabilidade, assim como outros trechos proféticos no Antigo Testamento, a saber também como o texto do próprio profeta Daniel e outros profetas escatológicos como Ezequiel, Isaías e dentre outros que tratam sobre as questões do fim. Mas fato é que nessa noite o Senhor quer tratar conosco sobre uma questão muito singela, muito peculiar e muito específica. O autor do livro do Apocalipse é o apóstolo João, e nós conhecemos e sabemos a história deste apóstolo que compôs o colégio dos 12 que acompanharam Cristo na sua jornada, na sua caminhada. O apóstolo João caminhou com Cristo durante seu ministério terreno e vivenciou inúmeras experiências, milagres, maravilhas, sinais miraculosos. Também presenciou e foi abençoado por uma série de ensinos, prédicas, ministrações, pregações, orientações, admoestações da parte do próprio Jesus. João, assim como os demais apóstolos, conseguiram extrair muito da parte de Deus durante a caminhada. Conseguiram vivenciar curas, libertações, salvações individuais, familiares, restaurações. É muito curioso, porque aqui eu tenho o mesmo João que vivenciou todas essas experiências, teve contato com o próprio Mestre Jesus aqui na terra. Mas o que eu sempre sinto no meu coração, um ardor, um ardor a respeito de João, é como nestas circunstâncias, exilado, agora preso em uma ilha, a saber, a ilha de Pátimos, uma pequena ilha, lógico que não nos moldes de prisão que nós compreendemos, mas em algo que aparentemente parece mais sutil, mais favorável, mas foi posto ali, foi exilado, estava preso, estava sendo censurado, estava sendo maltratado, estava sofrendo,
com as situações daquele cenário catastrófico em que ele estava inserido. Patmos não era um ambiente aparentemente propício para João ter experiências da parte do Senhor. E eu acho incrível a forma como Deus entrega a revelação do Apocalipse, que Ele mesmo chama, no capítulo 1, versículo 1, como a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a este João, para mostrar aos demais servos a respeito do que viria. João não era um jovem, João não era um adolescente, João já estava em avançada idade, estava num cenário em que muitos de nós fecharíamos os nossos ouvidos para o Senhor. Mas eu vim aqui nessa noite e eu começo tratando sobre isso com a igreja do Senhor. A nossa localização geográfica, meus queridos, o ambiente que nós estamos inseridos, as dificuldades que nós encontramos na caminhada, os problemas que vêm contra nós, todas essas coisas não são párias para quando o Senhor quer se revelar mais um pouquinho para nós. O nosso Senhor, Ele tem prazer em se revelar àqueles que são fiéis. O nosso Deus, Ele tem prazer em cultivar um relacionamento genuíno com aqueles que são justos, com aqueles que são fiéis. É por isso que a resposta, nos termos práticos de João, é tão linda. João não fecha os ouvidos para esta revelação. João não trava suas mãos para escrever aquilo que o Senhor lhe confiou, porque João sabia que Patmos podia até ser Patmos, ele podia até estar preso, mas o Senhor também tem prazer em se revelar em cenários difíceis. O Senhor também tem prazer em se revelar e dar experiências ao seu povo, quando o negócio também aperta. Qual que é a tua preocupação aqui nessa noite? O que tem afligido o teu coração? O que tem permeado a tua mente? Qual tem sido o seu Patmos? O que tem lhe prendido? O Espírito Santo de Deus nessa noite toma minha boca para falar ao teu coração. Patmos também é lugar de receber experiência da parte do Senhor. Patmos também é lugar de receber experiência da parte do Senhor. O Senhor não trabalha apenas com cenários favoráveis, escute isso. João estava exilado e agora estava com a incumbência de carregar consigo uma revelação. E vocês conhecem um texto, fiz questão de ler aqui, de que ele fez questão de relatar com toda a singeleza de coração a razão pela qual ele estava naquela circunstância, que estava preso. Ele diz que havia uma razão, logicamente ele estava pregoando o Evangelho, e por conta disso, o imperador romano na época vigente, Domiciano, pega João, exila na ilha de Patmos, e João, ele consegue ainda com as forças que tem, ser capaz de receber essa revelação, e ainda compartilhar esta revelação com seus irmãos. O próprio João, no versículo 9 diz, e se coloca como: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação. Meus queridos, como é bom ter um companheiro na tribulação. Como é bom ter gente que está do nosso lado enquanto as coisas apertam. Como é bom contarmos com uma rede de apoio quando a angústia chega nas nossas portas. Como é bom contar com um companheiro na tribulação. Sabe o que é incrível? É que João também estava em um contexto de tribulação. E eu sinto da parte de Deus que essa noite Ele quer nos chamar para um nível de intimidade um pouco mais profundo. Nós não devemos apenas sermos irmãos na tribulação do outro, quando nós estamos bem. João estava preso, João estava exilado, João estava morando em situações adversas, convivendo
com um ambiente que não era saudável, mas João se considerava um irmão na tribulação, um companheiro na tribulação, porque João sabia e entendia o seu lugar, não como apóstolo, não como pregador, não como servo apenas. João entendia o seu papel como irmão, a ponto daquilo que ele estava passando nos últimos dias da sua vida, não foi o suficiente para travar aquilo que o Senhor tinha para derramar nas outras pessoas. O Espírito Santo de Deus desce nesse altar essa noite, meus irmãos, com uma unção renovadora nos nossos corações, para nós continuarmos a caminhar, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, e nas dificuldades auxiliarmos o irmão que também está passando na tribulação. Isso é ser igreja, isso é cultivar a comunhão que nós estamos cultivando aqui. Não é fácil, queridos. Posso usar um exemplo prático aqui, me permitam, o próprio pastor Estênio, passando por um processo tão complicado, mas fazia questão de estar aqui, fazia questão de congregar, fazia questão de servir, fazia questão de honrar, fazia questão de amar, e continuará sendo. Por quê? Porque aprendeu a ser um irmão na tribulação, aprendeu a ser um companheiro na angústia, mesmo que a circunstância esteja adversa. O Espírito Santo de Deus nos capacita para continuarmos caminhando e comunicando essa mensagem que é viva, renovadora e fortalecedora. Então João cumpre com a sua missão. João entendia quem ele era. João sabia a causa e a missão que lhe competiam. A partir daqui nós temos um relato dessa experiência gloriosa que João tem ante a uma manifestação divina. Ele diz que está naquela ilha por questões de embates, porque foi posto ali por pregar o Evangelho. Não retrocede. E o Senhor, Ele tem prazer em abençoar aqueles que não retrocedem na tribulação. O Senhor, Ele tem prazer em compartilhar coisas específicas, revelações da parte dEle, os seus mistérios, as suas coisas inimagináveis, indescritíveis, com pessoas que continuam a luta, a labuta, a lida. Quer receber revelações da parte do Senhor a partir de hoje? Quer ter experiências da parte de Deus a partir dessa noite? Quer viver em paz em meio à tribulação? Aprenda a se movimentar enquanto o cenário ainda é desfavorável. Aprenda a servir também enquanto o cenário é desfavorável. Meus queridos, João, ele começa a escrever, a relatar aquilo que ele tem como experiência. Ele se vê achado em espírito naquele lugar, e antes de qualquer coisa, ele verifica que uma voz o chama, uma voz como de trombeta está o chamando, para uma missão específica, no caso, formular, descrever o diagnóstico que o Senhor tem para as 7 igrejas, os relatos que começam a partir do capítulo 2. Mas eu queria, com a liberdade que o texto me entrega, e com tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fluir neste lugar, ainda nesses minutos, discorrer a respeito de um diagnóstico individual para a sua vida aqui nessa noite. João diz que ele se volta para ver de onde surge essa voz como de trombeta. João, ele olha para trás, imagino eu, procura, e ele acha. Mas o texto diz que ele vê primeiro 7 candeeiros, e o próprio texto explica, e o meu objetivo aqui não é teologizar, não é tornar a complicação mais difícil para os irmãos. O próprio texto explica que esses 7 candeeiros têm a ver justamente com estas 7 igrejas que seriam diagnosticadas e receberiam estas cartas da parte do próprio Cristo.
E é interessante porque o texto diz que ao ver esses 7 candeeiros, esses 7 castiçais, esses 7 candelabros, João ele vai notar que aquele filho do homem que nós conhecemos por sua descrição tão majestosa, tão magnificante, tão gloriosa, este homem estava no meio. Este homem que tinha essa aparência do filho do homem, portava vestes talares, tinha uma cinta de ouro na altura do peito, a cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, os olhos como chama de fogo. Essas características se tratavam de uma manifestação do próprio Cristo, no meio destes 7 candeeiros, no meio destes 7 castiçais. E para quem é sensível à voz do Espírito Santo, isso aqui vai ficar muito claro, meus queridos, porque isso aqui é muito além de frase de efeito. Nós precisamos entrar por estas portas sabendo que o nosso Jesus Cristo já está aqui. O nosso Jesus Cristo, dá licença meus irmãos, o nosso Jesus Cristo, ele já está no meio dos 7 castiçais. Ele está no meio da sua igreja. Ele está aqui, não está estático, Ele está aqui sondando os nossos corações. Quando eu leio o texto e percebo que João me descreve este homem, que é semelhante a Jesus Cristo, no meio dos 7 candeeiros, eu entendo uma verdade: o nosso Deus tem prazer em se manifestar no meio dos crentes. E nós estamos aqui cantando desde o início deste culto que Ele está aqui abrindo caminhos, que Ele está aqui transformando histórias, que Ele está aqui mudando destinos. E eu creio que assim como nesta visão que João teve, o Senhor está aqui no meio desta casa, sondando as nossas necessidades, sondando o nosso coração, sondando as nossas dificuldades, sondando a nossa mente, para olhar para nós e dizer: filho, receba aí um pouquinho do que o filho do homem tem para entregar. Filha, receba um pouquinho aí do que o filho do homem tem para entregar. Ele está no meio, Ele está no meio, Ele está no meio. E eu acho lindo, porque o texto não deixa explícito que ele caminhava. E quem diz que Deus precisa caminhar para agir no meio do seu povo? Nossa relação com o nosso Deus, ela é tão poderosa. Meu Deus, se olharmos para nós, a gente pensa: não podemos, não sei, não posso estar lá. Só que nós esquecemos muitas vezes que o nosso Deus é um Deus que sabe, que pode, que já está lá. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua casa aqui nessa noite. Você realmente não é onisciente, você não sabe de todas as coisas, você não sabe o que permeia no coração do outro, mas eu vim te falar: você serve um Deus onisciente, Ele já está lá, Ele já sabe de todas as coisas. Você realmente não pode, as forças vão sair, mas você serve um Deus que é todo poderoso. Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Você não sabe onde o teu filho está, você não sabe onde o teu esposo está, mas eu vim te dizer nessa noite que Ele é onipresente, Ele sabe, Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá. Deus está aqui nesse lugar. Deus está sondando os corações. Deus está no meio deste candelabro, e a chama não vai apagar, porque quem manda a chama do candelabro é o Espírito Santo. Então fique ligado aí, porque Ele está no meio. Ele está no meio, Ele está no meio. É milagre, pede com fé que Ele dá. É cura, pede com fé que Ele dá. Ele está no meio. Se em relação à igreja Ele está no meio, permitam-me, obreiros da casa do Senhor, tem um mistério muito lindo reservado para vocês, para nós. Porque lá
no versículo 16, João diz que este homem tinha na mão direita as 7 estrelas. E as 7 estrelas faziam alusão justamente ao quê? Aos anjos da igreja de Éfeso, da igreja de Tiatira, Filadélfia e assim por diante. Afinal de contas, o que significa isso em termos práticos? Eu repito, eu estou aplicando para nós mesmos. Eu estou preocupado com a teologização do texto. O que João quer dizer com isso? Primeiro, esses anjos tinham um dono. Esses anjos tinham um lugar. Porque estar na mão de Deus é sinônimo de dependência. Eu me submeto às vontades dEle. Eu sou submisso à missão que Ele me confiou. E às vezes para nós, e olhar, meu Deus, pastor estrela, que negócio é esse? Meus irmãos, se é uma luta para o candelabro cumprir a sua função de iluminar, imagina a estrela. Onde que a estrela está? A estrela está no céu tão trevoso, obscuro. E esta mão, que é a mão sustentadora destas 7 estrelas, é a mão, estou alegorizando, é a mão que vai pôr essas estrelas neste céu para iluminar. É a mão que pega estes anjos da igreja para cumprir com o ofício de, em meio às trevas, ficar lá em cima no céu, apontando: ainda tem jeito no meio dessa escuridão. Anjos da igreja desta casa, obreiros da casa do Senhor, o ofício é importante, o ofício é notavelmente de peso, mas a palavra que o Espírito Santo de Deus coloca na minha boca para os senhores é: os senhores estão na palma da mão do Deus sustentador. Os ministérios dos senhores são sustentados por esta mão. As vidas dos senhores estão sustentadas por esta mão. A destra do Senhor tem erguido a cabeça dos senhores. Rimina calabaia show de rébia, ramana calabaia, está trazendo uma porção renovadora para 2025. As estrelas têm dono, e estas estrelas estão na mão do Senhor Jesus Cristo, daquele que protege, que zela, que guia, que mantém, que sustenta, que controla, Tem bênção para as esposas dos ministros também, queridas. O Senhor achou vocês nessa noite. Não é fácil ajudar estes homens, não é fácil ajudar estes homens. A mesma mão que sustenta os seus esposos, a mesma mão que sustenta os filhos de vocês, continuará sustentando a vida de oração destas servas. Eu creio nisso. O Espírito Santo de Deus me move a despejar isso nesse altar. Deus está dizendo às mulheres desta casa: tem mais para caminhar, tem mais uma légua. E a mesma mão que sustenta os seus maridos é a mão que tem guiado vocês. Ramandaya show de queri amandaya, lebia ramandara banaya sou. Precisamos parar de ficarmos preocupados com o que as outras pessoas vão falar
Pode parecer bobo dizer isso aqui, mas eu sei que Deus está me respaldando em dizer isso aqui. Do auxiliar de trabalho ao pastor desta igreja: não se incomodem com aqueles que estão dizendo, fulano brilha mais, Beltrano brilha mais. Não, porque o ofício é um para todos. É no meio das trevas continuar brilhando e apontando para a estrela da manhã, que é Cristo Jesus, pregando o evangelho sobre Cristo Jesus, vivendo a vida para Cristo Jesus. Enquanto estiver brilhando e cumprindo o ofício de estar no céu, apontando para Ele, é válido. É válido. O Senhor tem porção de honra para os irmãos aqui desta igreja. As 7 estrelas estão na mão direita do Senhor. É Ele que rege todas as coisas. É Ele que controla todas as coisas. É Ele que guia todas as coisas. É Ele que sustenta quando o dia mal chega. É Ele que provê quando falta algo na despensa. É Ele que consola o coração inconsolável. Porque existem coisas que terapia não resolve, meus queridos. Existem coisas que do nível espiritual e serão tratados assim pelo Senhor. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite: vocês têm dono. Vocês estão debaixo e sobre, debaixo e sobre, debaixo e sobre. Essa mão nos envolve de uma forma, meus queridos. Essa mão nos envolve de uma tal forma que nós não deveríamos ter medo, nós não deveríamos ter resistência de compartilhar as nossas necessidades. Isso aqui é sério. Compartilhar as nossas necessidades com o próprio Cristo. Por Ele que nós estamos aqui, e Ele tem prazer de estar no meio dos candeeiros, ouvindo os clamores dos santos. Ele tem prazer de ouvir as súplicas das santas mulheres de Deus. Ele tem prazer, Ele tem prazer, Ele tem prazer, porque isto, meus irmãos, este é o Deus que nós servimos. O Senhor está à disposição nessa noite para ouvir a tua petição e ouvir o teu clamor. Nós estamos aqui testemunhando de um milagre da parte de Deus para o nosso segundo dirigente. E se a vitória vem para um irmão, a vitória também é de toda a igreja. E assim como foi dito aqui já nessa noite, o Senhor tem poder para curar agora. O Senhor tem poder para libertar agora. O Senhor tem poder para fazer agora. O Senhor tem poder para movimentar agora. O Senhor tem poder para fazer agora, porque isto é quem Ele é. Ele é o Deus que está no meio dos candeeiros. Ele é o Deus tão transcendente que não cabe nas 4 paredes deste templo, que nós não encontramos palavras para descrever o teu poderio e a tua grandeza. Mas você quer saber de uma coisa? Ele também é um Deus imanente. Ele também é o Deus que desce. Ele também é o Deus que se relaciona. Ele também é o Deus que escuta. Ele também é o Deus que fala. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que anda de mãos dadas no meio da tribulação. Este é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Um Deus que é transcendente, mas por ser tão transcendente, conhece as nossas dores, conhece as nossas dificuldades, e por isso você pode sentir o Espírito Santo de Deus aqui.
Ele é o Deus que está pertinho de nós. Quando falta aquele acalento humano, quando falta aquela palavra de incentivo, quando falta, que nós somos assim, queridos. Pensa numa raça que ama colocar a esperança no homem, é a tal da raça humana, porque é a lógica, tem um que do lado, homem. Mas se você fizer um esforçozinho e conseguir ter sensibilidade para ir além da ausência, da carência, da deficiência, você vai conseguir enxergar um Senhor que está contigo nas pelejas, o Senhor que está lá, mas também está aqui, está lá, também está acolá. Nós precisamos adquirir essa sensibilidade para começarmos a sentir o fluir do Espírito em nossas vidas, sentir o abraço do Espírito Santo nos consolando, sentir o apoio deste Deus, sentir esta mão que nos guia, conduzindo todos os processos das nossas vidas. Nós precisamos entender que enquanto estivermos com os olhos fixos aqui, nunca contemplaremos aquilo que já está liberado lá. O caminho para encerrar, porque eu acho curioso como que João utiliza figuras que mostram essa chama que ilumina. Fala dos candelabros, os castiçais, os candeeiros, fala sobre a estrela, fala sobre estes anjos, os anjos da igreja, os pastores, os ministros. Só que lá no capítulo 22 aparece mais um elemento que ilumina. Coloque-se sobre os teus pés. Eu já vou encerrar. Porque é tão importante receber renovo e força da parte do Senhor enquanto nós estamos aqui. Porque enquanto nós estamos aqui, a missão é essa. A missão é iluminar as trevas, a missão é pregar o Evangelho para os perdidos, a missão é trazer esperança para o mundo caído, para o mundo que está perdido em si mesmo. Mas eu acho lindo porque Deus, Ele gosta e não estranha a minha fala, por mais que pareça que eu não esteja encontrando as palavras corretas, Deus sabe nos colocar nos nossos devidos lugares. Isso lá no capítulo 1, como forma de mostrar a sua glória, mostrar a sua magnificência, mostrar o seu auxílio, a sua fidelidade para com os homens. Deus ilumina a mente de João a ponto dele ter uma visão em que há 7 candelabros, em que o Senhor, com toda a sua glória, está presente. E este Senhor, na sua destra, carrega consigo as 7 estrelas. Lá no capítulo 22, do versículo 5, ele diz que lá nos deleites da Nova Jerusalém, já não haverá noite, e por isso, não será mais necessário luz de candeia, não será mais necessário nem da luz do sol, porque o próprio Senhor Deus brilhará sobre nós, os servos dele, e reinaremos pelos séculos dos séculos. E se não é suficiente para vocês, meus irmãos, o próprio Cristo diz no versículo 16: eu sou a raiz, a geração de Davi, mas eu também sou a brilhante estrela da manhã. Eu quero orar por vocês, meus queridos. Eu não posso deixar de entregar isto da parte de Deus também. Essa estrela da manhã aqui marca um novo dia, uma nova era, uma nova etapa, um novo tempo. Essa estrela da manhã aqui está irradiando, iluminando um novo começo. Essa estrela da manhã aqui está apontando Jesus Cristo como aquele que é o precursor de um novo dia.
Nós temos muito que caminhar ainda, nós temos muito que receber da parte de Deus. E eu creio que enquanto nós estaremos orando aqui, Deus fará. Por que, Arthur, tanta convicção? Porque Ele me garante que Ele é a estrela da manhã. Ele me garante que após uma noite tão escura, fria, uma noite tão solitária, uma noite tão dolorosa, uma noite tão dificultosa, Ele dará início a um novo dia, a um novo tempo, a uma nova era de alegria, de regozijo, de esperança, de fé. A nossa estrela da manhã está aqui, está dizendo: descanse o teu coração, porque hoje pode ser que você esteja vivendo dias turbulentos, jovem. Pode ser que você esteja vivendo dias angustiantes, mulher. Pode ser que você esteja, eu sinto graça de Deus para falar isso aqui, meus irmãos. Pode ser que você, homem, esteja passando por pelejas hoje, mas amanhã a estrela da manhã vai brilhar, e Ele está descendo, renovando as esperanças, renovando a fé, fortalecendo, porque o amanhã chegará, e nós cremos que nós continuaremos a guerrear. E calamanaya choramanahaya. Eu quero orar por você. Se você quer gozar desta esperança e desta fé que nós só encontramos neste Jesus Cristo, eu te chamo agora uma única vez para entregar a tua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se nós estamos apenas com pessoas que são crentes, mas eu sinto o Espírito Santo de Deus nos envolver com esta graça renovadora, a ponto de falar com algumas almas aqui: sem a minha presença não dá para continuar, sem a minha presença não dá para ir adiante, justamente porque só consegue ter a tranquilidade de viver nas provações do dia a dia quem tem Jesus Cristo. Só consegue ter experiências com Jesus Cristo aqueles que conseguem viver com Jesus Cristo. Existe uma alma para Jesus aqui nesta igreja. Existe alguém alcançado pela palavra que purifica, que limpa, que lava. Nesta noite eu estou te esperando aqui. Deus quer renovar as nossas esperanças, Deus quer renovar a nossa fé, porque Ele quer responder às nossas orações com fogo, com graça. Há uma alma para Jesus. Que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Posso orar, pastor? Permita-me. Curve a sua cabeça. Coloque a sua mão com a direção para cima. Isso. Como gente com fé, com esperança. Está passando por angústia, mas está confiante de que o Senhor está ali lado a lado. Meu Deus, Santo e poderoso Pai, bendito seja o teu santo nome. O Senhor me deu até aqui porque a palavra é tua, o alimento é teu, e o Senhor sabe o que os teus filhos precisam. A minha oração nessa noite é simples, porém ousada. Os meus irmãos estão aqui com fé, com as mãos levantadas. Só o Senhor sonda e conhece o íntimo dos teus filhos, a ponto de saber por sua infinita soberania aquilo que eles necessitam. Pela graça que o teu Santo Espírito
permeia neste púlpito nessa noite, através dos lábios deste pecador. Eu gostaria de lhe suplicar por uma bênção especial por estes teus filhos. Escute o clamor dos teus servos nessa noite, meu Pai. Entre com providência, Senhor, nas áreas que são necessárias. Cure as enfermidades mais simples, as mais avançadas e desenganadas pela medicina. Oh, meu Deus, abra madres, porque nós cremos que o Senhor tem poder para fazer. Restaure famílias, casamentos. Meu Jesus, o Senhor tem poder para fazer isso. E dê força, sabedoria, unção, poder do alto, para os seus filhos continuarem a jornada. É o que eu oro, Senhor, confiante de que o avivamento que o Senhor tem para produzir em nossas almas é este: pessoas que estão tão próximas de Ti, que não conseguem outra coisa senão refletir o brilho da estrela da manhã. Meu Senhor, muito obrigado, meu Pai. É o que eu oro, te agradecendo e te pedindo, em nome de Jesus.